Você já pensou em perder pontos na sua redação porque não sabia algumas dicas na hora da escrita? Não se preocupe, no vídeo de hoje falaremos tudo sobre isso. Seja muito bem-vindo ao canal Mergulhando em Letras. Eu sou Renata Cunha, professora de português e redação, e o vídeo de hoje é mais focado em quem vai fazer concurso público e vestibular, mais especificamente do Enem, porque o foco desse vídeo será o texto dissertativo argumentativo. E antes da gente ir lá para o meu computador, dá uma olhada nos links dos meus produtinhos que estão disponíveis aqui na Hotmart. O link está na descrição desse vídeo. Nesta tela, eu separei algumas dicas para a sua redação. Dicas que eu vejo muitos alunos errando e eu quero passar aqui para vocês, tá? Primeiro, despaçamento de parágrafo. Olha só, a gente aprende lá na escola que tem que dar um dedinho e começa a escrever. Só que o meu dedo é diferente do seu dedo. E como a gente faz a prova de um concurso público, um Enem, com caneta esferográfica, pega o corpinho da caneta, que é o que você tem na hora de fazer sua prova, tá? E marca desde a margem ali um corpinho de caneta e começa a escrever. E nos parágrafos seguintes a mesma coisa, tá? O corpo de uma caneta, certo? Respeite a margem da direita ou da esquerda. É aquela linha da folha de prova, tá? Você não pode deixar buraco, porque esteticamente fica feio, e nem passar, escrever a mais. Eu vejo que muita gente escreve a mais ou faz aquele buraco na redação porque não sabe separar sílabas, tá? Então, se você tem dúvidas em separação silábica, estude bem isso para na hora da escrita você não errar, tá bom? Porque esteticamente, visualmente, fica feio. Não pule linha de um parágrafo para o outro. Isso também eu bato muito nessa tecla, que eu vejo muito isso, tá? A não ser que você esteja fazendo um poema, que aí sim você pula a linha de uma estrofe para outra, numa redação do gênero dissertativo argumentativo, que é o foco aqui dessa videoaula, não, você sempre bota na linha de baixo, tá? Não pula a linha de um parágrafo para o outro, sempre linha de baixo. Caso erre na grafia de alguma palavra, não tem problema, tá? Só não rabisca também a palavra toda, porque é o mesmo caso, esteticamente fica feio. Passa só um traço, coloca a palavra entre parênteses e escreve ao lado. Não escreve em cima de onde você errou, não, tá? Escreve ao lado, porque senão também fica aquele negócio assim, que parece que você espremeu para caber ali. A cada parágrafo, releia a tua redação, tá? Lembrando que você sempre escreve para alguém ler, no caso, seu corretor ou seu professor. Então, se você não entende o que você mesmo escreveu, quem dirá a pessoa que vai ler? E quando a gente fala de concurso público, o Enem, são muitas redações e o corretor não vai ficar voltando para ter paciência para entender o que a pessoa quis dizer, tá? Então, eu sugiro que a cada parágrafo você releia o que você escreveu e no final, quando você concluir sua redação inteira, você leia todos os seus parágrafos para ver se está de acordo com o que você quis transmitir. Agora nós vamos focar no texto dissertativo argumentativo, que é a maioria dos vestibulares e concursos públicos, certo? A sua introdução, que é o seu primeiro parágrafo, ela apresenta o tema, dá um resumo para o caminho que o texto percorrerá, tá? Aqui também nós temos a sua tese, ou seja, o seu ponto de vista. Calma que vai ter mais vídeos sobre esse assunto de redação, que eu sei que vocês me pedem muito. O desenvolvimento. Aqui as suas ideias são desenvolvidas através de argumentos. O que você sabe sobre esse assunto? Aqui você pode usar e abusar do seu repertório sociocultural. O que você sabe sobre esse tema? Você tem algum livro que fale sobre isso? Você conhece algum filme que retrate essa abordagem? Qual caminho você vai escolher? Algum contexto histórico? Algum contexto social? O seu posicionamento vai ser através de argumentos válidos. O que você sabe sobre esse assunto? Só mais uma coisa, quando eu falo de Enem, eu tenho que ter obrigatoriamente 2 parágrafos de desenvolvimento, tá? Um para cada argumento. Então, a redação do Enem, sim, vão ter 4 parágrafos. Já a conclusão, ela retoma as ideias principais e soluciona o tema. E aí, também, focando no texto dissertativo argumentativo, eu tenho que responder quem irá fazer, como irá fazer,
tá? Eu tenho que ter uma proposta de intervenção detalhada. O governo sabe que ele tem problemas, mas como a gente pode solucionar isso? Então, aí, seu conhecimento sobre os três poderes aqui no Brasil, como será feito, através de campanhas institucionais, qual órgão irá fazer isso, terá alguma fiscalização? Aproveite para abordar tudo isso na sua conclusão e retomar o seu posicionamento que foi dito lá na introdução. Então, agora falaremos sobre a proposta de redação do Enem de 2025. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema Perspectivas acerca do envelhecimento da sociedade brasileira, apresentando uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione e organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. O texto 1 diz o seguinte: em 2022, o total de pessoas com 65 anos de idade ou mais no país chegou a 10,9% da população, com uma alta de 57,4% frente a 2010, quando este continente era 7,4% da população. É o que revelam os resultados do universo da população do Brasil, desagregada por idade e sexo do Censo Demográfico de 2022. O Estatuto do Idoso define como idoso a pessoa com 60 anos ou mais. O recorte de 65 anos ou mais foi utilizado nessa análise para manter a comparabilidade internacional e com outras pesquisas, que utilizam essa faixa etária como de mercado de trabalho, justifica a gerente de estudos e análises da dinâmica demográfica do IBGE. O aumento da população de 65 anos ou mais e a diminuição da parcela da população de até 14 anos no mesmo período, que passou de 24,1% para 19,8%, evidenciam o franco envelhecimento da população brasileira. Então, o texto 1 foi retirado até do site do IBGE, tá vendo a referência bibliográfica? É muito importante que vocês analisem a referência, tá? Aqui é um texto retirado do site do Senado, no texto 2, que diz o seguinte: um movimento na internet contrário ao pictograma com uma bengala para idosos iniciou uma campanha para modificar essa imagem. A empreitada coletiva acabou com a elaboração de um novo desenho, uma figura mais altiva, ao lado da inscrição 60 a mais. Está dizendo aqui que o símbolo, né, de idoso agora pode deixar de ser esse que a gente já estava acostumado, idoso com bengala, porque o perfil do idoso hoje em dia mudou. Então, o que eles botaram? Uma pessoa já caminhando mais ereta, né, com o símbolo 60 a mais, sem bengalinha, sem nada, porque as pessoas com 60 anos estão mais ativas do que nunca, né? Então, esse novo perfil de idosos tem mudado, então não justifica mais esta placa antiga, agora eles estão mudando para esta nova. O texto 3 saiu no site Rascunho, tá? E diz o seguinte: a velhice é tempo de se retratar consigo mesma, de falar da doença, da sexualidade, do tédio, da liberdade, de não se encaixar mais nas perspectivas sociais. A velhice não é doença, é destino, escreve Rita Lee. Mas ela mesma mostra que esse destino não é sinônimo de mero encaminhamento para o fim. É o campo de novas escolhas, inclusive é de desafiar estereótipos reservado para essa fase da vida. A atriz Fernanda Montenegro, 95 anos, oferece em suas memórias uma síntese luminosa desse gesto de habitar o tempo com dignidade. A velhice é o tempo em que a vida já foi vivida e por isso mesmo pode finalmente ser olhada de frente, sem pânico do ineditismo. Eu espero que eu não esteja tapando o texto 4. Vamos lá. Um novo estereótipo. O velho ativo, saudável, com recursos, pressiona o velho inativo, doente e pobre. Nem todos os idosos têm recursos à disposição para aderir a essa corrida. Então, nós temos aqui um infográfico, certo? Com o título Idosos são os principais mantenedores dos lares, onde ele diz que 34% dos idosos contribuem para os gastos, mas não são os mantenedores principais. 28% sustentam a casa sozinhos. E 38%, que é a maior parte aí desses idosos, são a principal
renda, mas contam com outras rendas também. Aqui esse infográfico está dizendo dos idosos de 65 a 74 anos, certo? É um infográfico que saiu no G1 da Globo. E o texto 5 é um texto de Clarice Lispector, Onde Estivestes de Noite. Diz o seguinte: Dona Rita era tão antiga que na casa da filha estavam habituados a ela como um móvel velho. Não era uma novidade para ninguém, mas nunca lhe passara pela cabeça que era uma solitária. Só que não tinha nada para fazer. Era um lazer forçado, em que certos momentos se tornava lancinante. Nada tinha a fazer no mundo, senão viver como um gato, como um cachorro. Seu ideal era ser dama de companhia de alguma senhora, mas isso nem se usava mais, e mesmo ninguém acreditaria nos fortes 75 anos. Pensariam que era uma fraca. Não fazia nada, só fazia isso, ser velha. Às vezes ficava deprimida, achava que não servia a nada, não servia sequer a Deus. Já no texto 6, nós temos aí também uma notícia do G1 da Globo, onde diz: quem tem direito de viver mais? O documentário Quantos Dias, Quantas Noites busca investigar quem, afinal, tem direito a uma vida longa no Brasil. São inúmeros os marcadores que definem quem vai viver e quem vai sucumbir diante de uma realidade imposta por um sistema bastante perverso, afirma o diretor do documentário. O envelhecimento leva a maioria das pessoas a um declínio funcional. Mas se você chega aos 75 tendo acumulado desigualdades, principalmente pelo racismo, é muito difícil sobreviver com qualidade de vida, diz um médico gerontólogo, que é a especialidade que cuida dos idosos, tá? Então, só voltando aqui no tema, ele diz quais são as perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. Então, você, candidato, teria que dizer o que eu posso e qual é o meu conhecimento de mundo que eu posso abordar sobre esse tema do envelhecimento. Nós temos aí idosos superativos, fazendo academia, que voltam a estudar. Você pode citar aí a série Segunda Chamada, que fala sobre a realidade da EJA, né, na educação de jovens e adultos. Quais são as perspectivas acerca dessa parcela da população que está crescendo? A gente vê que está crescendo, está contribuindo financeiramente dentro dos lares brasileiros. E aqui nós temos a folha de prova para escrita da sua redação. Lembrando que ela tem 30 linhas, tá? E aqui na redação do Enem, o seu texto deve ter até 7 linhas escritas no mínimo para ser corrigida, né? Senão é considerado texto insuficiente. Não pode fugir do tema e atender ao gênero dissertativo argumentativo, onde você escreve o que você sabe sobre o assunto com o seu ponto de vista e os seus argumentos, dando a sua proposta de intervenção para isso, tá? Apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema, isso também não pode, tá? Eu escrever nada com nada. E apresentar o seu nome, assinatura e outras formas de identificação nessa parte do texto, que isso daí também não vai contar, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. E se você tem dúvida de como escrever uma redação, deixa aqui abaixo, que será um prazer te responder, tá bom? Um super, super beijo e até a próxima. Tchau!